Olá pessoal, eu resolvi fazer um vídeo sobre como fazer a regressão linear pelo método dos mínimos quadrados na calculadora HP48. Mas antes, eu vou fazer uma pequena fundamentação teórica sobre o assunto. A equação de uma reta é y igual a ax mais b, onde o a gente chama de declividade da reta ou coeficiente angular da reta. Este a nada mais é do que a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, o eixo da abscissa. E o b, chamado de coeficiente linear, é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, o eixo das ordenadas. Se você tiver um conjunto de pontos no plano cartesiano, qual seria a reta que melhor se aproxima desses pontos? Estes pontos podem estar próximos de outros tipos de curvas, como por exemplo parábola, ou circunferência, ou hipérbole, ou não se aproximar de nada que a gente conheça. O objetivo deste tópico é aproximar estes pontos por uma reta. A regressão linear pelo método dos mínimos quadrados consiste em obter a equação da reta que melhor se aproxime destes pontos. A ideia deste processo é minimizar as somatórias das distâncias entre cada ponto e a reta. Algebricamente, esta soma pode dar zero, porque as distâncias positivas, que são os pontos acima da reta, podem ser anuladas pelas negativas, que são os pontos abaixo da reta. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, se a gente pegar esse primeiro ponto, que está na parte mais inferior do gráfico, e que está abaixo da reta, ela vai ter, digamos assim, uma distância negativa. Já este terceiro ponto, que seria o de coordenada x3, y3, ele já está acima da reta, então ela teria um valor positivo. Na somatória total, isso aqui pode dar zero. Se der zero, está significando que os pontos estão todos na reta. E a gente está vendo aqui no gráfico que elas não estão na reta. Um está para baixo, o outro está para cima, né? Você tem mais ou menos metade para cima, metade para baixo. Então, dá uma inconsistência aí. Então, como é que a gente resolve isso? Pegando o quadrado destas distâncias. Quando a gente pega o quadrado, os valores negativos passam a ser todos positivos. Por isso que esse processo se chama método dos mínimos quadrados. Dada a função linear y igual a x mais b, que é a equação da reta, que melhor aproxima estes pontos, nós temos que EI é igual a y menos yi, que é igual a axi mais b menos yi. EI é a distância entre o ponto e a reta que melhor aproxima o conjunto de pontos, que é o quê? Que é y, que é a coordenada do ponto na reta, que é do ponto da reta, que melhor aproxima os pontos, menos o yi, que é a coordenada do ponto em questão. Desenvolvendo fica, somatória de todos os ei's ao quadrado é igual a somatória de y menos yi ao quadrado, que é igual a somatória de axi mais b menos yi, tudo ao quadrado. Nós vamos ter que derivar essa função e igualar a zero. Aqui, eu vou pular essa etapa, porque ela é muito longa e não é o objetivo deste vídeo detalhar todo este processo. Na internet tem bastante coisa falando sobre isso daqui.
Então, considerando todos aqueles pontos, o xi, yi, nós temos que y1 igual a x1 mais b, y2 igual a x2 mais b, yn igual a xn mais b. Se a gente for colocar isso em termos de matrizes, nós vamos ter essa matriz coluna yi vai ser igual a essa matriz retangular x1, x2, xn, 1, 1, 1, que multiplica a matriz coluna AB. Eu vou chamar essa matriz coluna yi de n, eu vou chamar a matriz retangular de m, e eu vou chamar a matriz onde eu vou ter o coeficiente angular e o coeficiente linear AB, vou chamar de matriz U. Então, matricialmente, nós vamos ter o quê? M vezes U igual a N. Então, isolando U, eu vou ter U é igual a inversa da matriz M vezes N. Só que a matriz M, ela só vai admitir inversa se for uma matriz quadrada. Só que essa matriz M, ela não é necessariamente quadrada. Pode acontecer de ser quadrada, mas não vai ser necessariamente quadrada. Então, nós vamos ter que dar um jeito de achar algum recurso para viabilizar o processo de multiplicação de matrizes, multiplicação, divisão e etc. Uma multiplicação de matrizes, ela só é viável quando o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda. Então, em geral, a inversa de m vezes n será uma operação inviável. Ela só será viável quando a matriz M for uma matriz quadrada. Para a gente resolver esse problema, temos que tentar achar algum recurso algébrico matricial para viabilizar a operação de multiplicação. Um jeito seria multiplicar os dois lados da equação pela transposta de m. Então, eu multiplico naquela equação m vezes u igual a n, multiplico pela transposta de m dos dois lados. Quando eu multiplico uma matriz pela transposta, eu vou ter como resultado uma matriz quadrada. E a matriz quadrada, sim, ela é inversível. Então, agora sim eu consigo isolar o u, né? Então, fica u igual a transposta de m vezes m, depois eu tiro a inversa, depois eu multiplico pela transposta de m e depois, finalmente, multiplico por n. Desenvolvendo, nós temos que a transposta de m vezes o m, que nós sabemos que vai originar uma matriz quadrada, vai dar x1 vezes x1, x1 ao quadrado, mais x2 vezes x2, x2 ao quadrado, mais xn vezes xn, que é xn ao quadrado. Então, aqui nós vamos obter, como o elemento da primeira linha e primeira coluna, a somatória do xn ao quadrado. Depois aqui fazendo x1 vezes 1, mais x2 vezes 2, mais xn vezes xn, vou obter a somatória do xn. E aqui é a mesma coisa, 1 vezes x1, x1. x1 mais x2 mais xn, que é a somatória do xn. E aqui eu vou obter 1 mais 1 mais 1, que eu vou obter o n. E aqui, fazendo a transposta do m vezes a matriz n, eu vou ter x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais xn vezes yn, ou seja, a somatória de xn vezes yn. E aqui eu vou ter 1 vezes y1 mais y2 mais yn, que é a somatória do yn. Isso daqui, na calculadora HP, a gente obtém todos esses dados, depois eu vou mostrar posteriormente.
Como exemplo, vamos pegar a população da cidade de São Paulo desde 1950 até 2010. Observe aqui na tabela que este conjunto de dados estão separados por um espaço de tempo de 10 anos. Porém, em 1990 não foi realizado o censo. Ele foi atrasado em um ano e foi feito em 1991. Isso aqui gera um problema com relação ao cálculo e com relação a você gerar um modelo matemático. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou descartar esse dado aqui e vou considerar apenas 1950, 60, 70, 80, 2000 e 2010. Temos então aqui novamente a tabela da população da cidade de São Paulo, já sem o dado referente a 1991. Também aqui nessa tabela estão calculados já todos os xn ao quadrado e todos os xn vezes yn, bem como todas as somatórias do x, as somatórias do xn ao quadrado, a somatória do yn ao quadrado e a somatória de xn vezes yn. Está aqui bem na parte de baixo da tabela. Perceba aqui que eu coloquei pontos aqui nos números, né, referente à população, porque como é um número muito grande da ordem dos milhões, eu coloquei o ponto apenas para demarcar, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza desses números. Então isso aqui não é um marcador decimal. Como marcador decimal, eu estou usando a vírgula. Então nós vamos fazer o que agora? Substituir todos esses somatórios que nós obtivemos aqui naquelas matrizes, nas variáveis das matrizes aqui. Então, fazendo todas as substituições aqui, nós finalmente podemos fazer o cálculo dessas matrizes. Calcular a inversa, depois fazer a multiplicação, até que aqui nós chegamos nos valores da matriz U, que nada mais é do que o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, 156.157 é o coeficiente angular da reta que melhor aproxima aquele conjunto de dados da população de São Paulo. E menos 301.943.135 é o coeficiente linear, que é o ponto do eixo y onde a reta cruza. Então, nós temos aqui, ó, que a reta que melhor se aproxima do conjunto de pontos da tabela é y igual a 156.157 vezes x menos 301.943.135. Esta é a equação da reta, que melhor aproxima o conjunto de pontos. Aí aqui no gráfico, vocês vão perguntar, puxa vida, mas a tangente do ângulo deu esse valor? Exatamente. Aqui o que acontece? Como a população é da ordem de milhões e o ano está na casa de 1000, então a discrepância é grande entre a ordem de grandeza do eixo x e a ordem de grandeza do eixo y. Ia ficar um gráfico muito feio, muito vertical. Então o que eu fiz? Eu peguei os dados referente ao eixo y, eu dividi tudo por 100.000. Então, aqui na verdade ficou 1950, entre 1950 e 1960 são 10 anos. Esse 10 aqui ficou como se fosse 10 milímetros, esse espaço. E aqui eu dividi por 100.000. Então, por exemplo aqui, 2.151.330
313 dividido por 100 mil vai ficar 21,51313 milímetros. Então, foi feito uma redução na escala do eixo Y para o gráfico ficar menos feio, digamos assim, né? Mas só que aqui, na hora de fazer o cálculo, eu considerei os dois dados da mesma ordem de grandeza. Então, o ano e a população eu considerei como se fosse da mesma ordem de grandeza. Então, o que acontece? Esse aqui realmente é a tangente do ângulo. E esse aqui, ó, 301.900.000, é realmente o ponto onde ele vai cruzar aqui embaixo, ó, no eixo Y. Bom, agora a coisa mais interessante aqui nesse ponto é o seguinte: eu resolvi fazer um teste, uma prova dos 9. Eu resolvi calcular o centro de massa de todos os pontos da tabela de dados, né? Menos o 1991, que eu tinha desconsiderado, né? Então aqui, em circunferências amarelas aqui, está destacado os pontos que eu considerei. Então eu fui calcular o centro de massa usando este programa aqui que vocês estão vendo aqui, que é o AutoCAD. Então o AutoCAD possibilita calcular o centro de massa. Como é que eu faço isso? Tem um vídeo que eu fiz explicando como faz esse cálculo aí, né? E eu criei circunferências aqui, essas amarelas aqui, como se elas fossem áreas, né? Áreas circulares, né? E depois eu criei uma região dentro delas. Aí isso possibilita calcular o centro de massa dos pontos, né? Elas são pontuais, mas dá para calcular. E aí, que maravilha! Eu consegui verificar que o centro de massa, ele realmente cai na reta que melhor aproxima os pontos. Olha que beleza, né? Eu tirei a prova dos 9. Então está aqui, o centro de massa é exatamente esse ponto amarelo aqui, né? E ele está caindo exatamente em cima da reta que melhor aproxima os pontos, né? Olha que beleza, tá? Então está aí tirada a prova dos 9. Finalmente, temos aqui a sequência de teclas que devemos apertar para fazer o cálculo da regressão linear na calculadora HP48. Neste quadro aqui especificamente, nós fazemos o cálculo da regressão por meio de operações com matrizes. E aqui neste quadro, nós fazemos a mesma regressão linear, só que entrando no campo de cálculos estatísticos. A gente entra lá com os dados da tabela, conforme esta sequência que nós estamos observando aqui, e depois a gente tecla LR, que é a regressão linear, e a gente obtém o coeficiente angular da reta e o coeficiente linear da reta, que vocês vão poder observar que vai ser a mesma do que obtido anteriormente. É isso aí, pessoal. Primeiro eu vou fazer o cálculo da regressão linear usando operações com matrizes. Agora eu vou fazer calcular a inversa. E vou entrar com a outra matriz agora.
Agora eu vou multiplicar. Pronto. Então aqui a gente já obteve. Como vocês podem ver, aqui nós temos o coeficiente angular da reta, que é a parte de cima dos dados, e embaixo o valor negativo é o coeficiente linear, que é o que eu já tinha obtido nos cálculos anteriores. Agora nós vamos fazer o mesmo cálculo desta regressão linear usando os recursos estatísticos que a calculadora HP48 tem. Vamos limpar a memória primeiro. Cada par de dados, nós vamos digitar aqui o somatório mais do teclado virtual. 1960, espaço 366 7899, somatório mais 1970, espaço 59 24 615, somatório mais 1980, espaço 84 93 226, somatório mais ano 2000, espaço 10 43 42 52, somatório mais 2010, espaço 11 25 3503, somatório mais. Agora aqui nós vamos poder observar que a gente vai entrar aqui, apertar o Next, para a gente ver aonde a gente consegue obter a tecla da regressão linear. Tá aqui, ó. Então a gente vai apertar LR, regressão linear. Aí, ó, pronto. Então vocês estão vendo aqui na parte de cima, intercept é justamente o valor do coeficiente linear da reta, e na parte de baixo, slope, que significa declividade, é o valor do coeficiente angular da reta. Ou seja, é um outro processo de cálculo na HP 48, onde a gente obtém diretamente os valores dos coeficientes da reta, sem fazer as operações com as matrizes, simplesmente entrando com os dados da tabela. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Uma outra coisa, na HP 48 a gente consegue obter todos aqueles dados de somatório diretamente aqui na calculadora. Ali eu já deixei calculado na tabela, porém a gente consegue obter aqui. A gente vai aqui
no teclado virtual e a gente consegue obter todos aqueles somatórios. Então a gente vai aqui no Next, olha lá, já apareceu o somatório de x, o somatório de y, o somatório de x ao quadrado, o somatório de y ao quadrado, o somatório de x vezes y. Então a gente, vamos digitar aqui, ó, somatório de x, olha lá, 11.870, que é o que a gente calculou. O somatório de y, que é esse número aí, que é aquele que a gente calculou também. O somatório de x ao quadrado, que também bateu com aquele que a gente já obteve lá, né, na tabela. E o somatório de x vezes y, que é esse número grande aqui, que também bateu com aquele que estava na tabela. Então é isso aí, pessoal.